Olá, colegas, trabalhadores e trabalhadoras, servidores e servidoras do Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Norte. Eu sou Alexandre Santos, estou aqui acompanhado do nosso querido José Carlos Oliveira, né? Nós dois somos membros da Comissão Eleitoral, que está responsável pelo pleito de 2026 do Sindijustiça Rio Grande do Norte. Eu sou o presidente da Comissão Eleitoral, o Zé Carlos foi eleito para ser o vice-presidente da Comissão Eleitoral, mas nós estamos numa dobradinha, né, Zé, que na verdade não existe presidente e vice, existem dois trabalhadores do judiciário que estão aqui se dedicando, dois não, na verdade são 5, né, Zé, que estamos nos dedicando dia e noite a organizar essas eleições e deixá-las a mais segura possível para todos vocês. Zé Carlos, pode dar seu bom dia a todos. Eu estou na Comissão Eleitoral como vice-presidente, como bem disse Alexandre. Nós não temos presidente nem vice, temos 5 membros debruçados dia e noite para tornar esse pleito o mais assertivo possível. Muito bem. Então, pessoal, hoje o programa é diferente, né? Nós estamos numa situação excepcional de eleição, de processo eleitoral aberto, né? Esse processo eleitoral foi aberto por uma determinação judicial, o juízo do TRT da nossa região determinou que se fizesse novas eleições aqui no Sindijustiça Rio Grande do Norte, que essas eleições fossem realizadas num prazo de 60 dias. Foi feita uma assembleia, onde foi escolhida a comissão eleitoral, aliás, foi votada e eleita a comissão eleitoral, né? 2 chapas se colocaram para administrar o pleito eleitoral, mas somente uma se restou vencida, né? Aliás, vencedora no processo eleitoral lá naquela assembleia, que foi esta comissão eleitoral que está tocando, né, o pleito de 2026. Então, a nossa responsabilidade é muito grande. A gente queria dizer para a nossa categoria, reafirmar, né, Zé, que as eleições sindicais são uma maior expressão da democracia da nossa categoria, né, onde a gente é chamado a escolher os nossos representantes que vão, durante os próximos 3 anos, né, representar toda a classe dos trabalhadores e das trabalhadoras do Poder Judiciário, né, de servidores públicos do Poder Judiciário do Rio Grande do Norte, do TJRN. Então, a responsabilidade é muito grande para nós que somos administradores desse pleito eleitoral e é maior ainda para vocês, né, que são os eleitores, as eleitoras responsáveis por escolher com consciência, com dignidade, aqueles que vão lhes representar. Então, as eleições, elas acontecerão no dia 4 de setembro, uma sexta-feira, né? Esses prazos estão todos sendo cumpridos pela Comissão Eleitoral, levando em conta 2 coisas, tá, pessoal? Primeiramente, o nosso Estatuto Social, que é a nossa Constituição, né? A Constituição de todos nós, servidores do Judiciário, que o nosso Estatuto é construído por nós mesmos, em congresso da categoria, né? Então, o nosso Estatuto estabelece vários prazos que nós estamos cumprindo, né, de acordo com as necessidades. Mas, ao mesmo tempo, né, Zé Carlos, nós estamos tendo que olhar e observar o acórdão da Justiça do Trabalho, que mandou realizar as eleições num prazo corrido de 60 dias. Então, alguns prazos, obviamente, ficaram prejudicados pelo acórdão. Outros que não estão prejudicados, nós estamos cumprindo à risca. Portanto, as eleições acontecerão no dia 4, justamente porque a gente levou em conta o maior número possível de dias para que as chapas pudessem apresentar para vocês suas propostas, qual é o modelo de sindicalismo e de sindicato que querem apresentar para vocês, de que forma vão conquistar direitos para vocês. Então, quanto mais tempo essas chapas tenham, né, para fazer sua campanha eleitoral, que esse ano vai ser muito curta, viu, gente? Em razão do acórdão determinar que se fizesse eleições em 60 dias, o processo eleitoral determina vários outros prazos. Isso significa, né, que nós temos uma eleição onde
né, o processo de propaganda eleitoral vai ser muito curto, de praticamente 2 semanas. Não é, Zé Carlos? Exatamente. Nós estamos cumprindo rigorosamente o estatuto, certo? E, ao mesmo tempo, o acórdão. Então, o que o estatuto não fere o acórdão está sendo aplicado na inteireza, certo? O acordo determina que seja cumprido o estatuto e, de maneira nenhuma, o acordo revogou textos do nosso estatuto. Então, todos os artigos pertinentes à eleição serão cumpridos, inclusive, detalhe, o 102, que norteia a posse dos eleitos. Muito bem, Zé Carlos. E nós da Comissão Eleitoral, e nós queríamos também, pessoal, eu esqueci de fazer isso no início, né? Nós queríamos dizer para vocês que esse programa de hoje, excepcionalmente, está sendo gravado, né? Normalmente, o programa Quero Meus Direitos, ele é ao vivo e possibilita que vocês façam perguntas, que essas perguntas sejam respondidas pelos apresentadores, mas nós, membros da Comissão Eleitoral que estamos aqui fazendo o programa hoje, estamos fazendo ele gravado em razão da correria das atribuições da própria Comissão Eleitoral. A gente tem muita coisa para resolver. Nós temos ainda urnas para organizar, material de votação para organizar, né, lista que vocês encontrarão lá no local de votação para poder assinar seu nome lá do lado, que nós estamos elaborando. Então, tudo isso leva a muito trabalho realizado pela Comissão Eleitoral, o que não permitiu que a gente fizesse o programa ao vivo junto com vocês. Mas o programa vai ao ar, eu sei que perguntas vão surgir, e numa próxima oportunidade a Comissão Eleitoral responderá essas questões. Lembrando que a Comissão Eleitoral está utilizando a comunicação oficial do Cine Justiça. Através dela, nós mandamos muitas informações para vocês, tá? Que chega até vocês. E eu queria, nesse momento, falar do processo eleitoral e do processo de propaganda eleitoral. Todas as chapas, pessoal, têm o direito de levar suas propostas através da propaganda eleitoral, utilizando, inclusive, a estrutura do sindicato. É isso que diz o nosso estatuto, tá? E nós estamos cumprindo a risca com isso. Para isso, nós estamos disciplinando essa atividade de propaganda eleitoral. Ou seja, é necessário, mais do que nunca, nesses tempos de hoje, a gente tratar de um assunto que é muito desagradável em eleições, mas que está sendo muito utilizado ultimamente em eleições sindicais, inclusive. Eu estou dizendo isso para vocês porque eu estou aqui como presidente da Comissão Eleitoral, mas eu sou também membro da nossa Federação Nacional e eu já acompanho eleições pelo Brasil inteiro. E eu vejo que os processos eleitorais no movimento sindical do judiciário têm incorporado aquilo que a gente vê nos processos eleitorais gerais. Muito uso de fake news, muito ataque à honra das pessoas, muito ataque pessoal. Então, o que a Comissão Eleitoral tem para falar para vocês, pessoal? Que, primeiro, a gente vai prezar pelo processo eleitoral com igualdade de condições. A igualdade de condições exige que as pessoas tenham um tratamento respeitoso uns com os outros, candidatos com candidatos, a relação candidatos com a autoridade eleitoral da eleição, que é a Comissão Eleitoral, nós vamos preservar isso. Então, qualquer fake news, qualquer notícia desencontrada, qualquer notícia que pega dados e distorce dados, qualquer notícia que envolve nomes de candidatos, candidatas, membros de comissão eleitoral, que cheguem até a comissão eleitoral como denúncia de fake news, ou que sejam observados pela própria comissão eleitoral, de ofício nesses casos, serão resolvidos pela autoridade eleitoral do pleito, que é a comissão eleitoral. Cabe à comissão eleitoral, Zé Carlos, meu colega e minha colega, servidor e servidora do judiciário, cabe à comissão eleitoral preservar o processo eleitoral, mantendo ele, o processo eleitoral, com lisura,
um processo eleitoral com igualdade de oportunidades. Então, nesse sentido, nós vamos fechar o cerco contra as fake news. Nós temos canais de comunicação da Comissão Eleitoral, que é o e-mail da Comissão Eleitoral e o telefone oficial da Comissão Eleitoral, que, né, poderão ser utilizados para denúncias. Quem é que pode denunciar? Zé Carlos, Alexandre. Quem pode denunciar é qualquer eleitor do sindicato. Qualquer sindicalizado pode denunciar a Comissão Eleitoral qualquer tipo de abuso nessas eleições, qualquer tipo de situação que você entenda que deva ser corrigida. Seja porque é uma desinformação, seja porque é um crime contra a honra das pessoas, tá? E isso vale também para membros da Comissão Eleitoral. Queria dizer que a Comissão Eleitoral está atenta e qualquer ataque aos seus membros será tratado da forma responsável como deve ser. O responsável pelo ataque será chamado a provar o que está alegando. Se não conseguir provar, todos os meios judiciais serão utilizados para que a gente possa coibir essas práticas. Meu amigo Zé Carlos, é com você. Nesse mesmo diapasão, é necessário o respeito mútuo entre os concorrentes e a Comissão Eleitoral. As chapas devem apenas e somente mostrar aos pretensos eleitores suas plataformas de trabalho, dizer o que realmente vão fazer pela imensa categoria de servidores e servidoras do Poder Judiciário, dentro do maior respeito, certo? Atacar a honra dos membros da Comissão Eleitoral, atacar a honra de membros das chapas opositoras, lembrando que, terminado o pleito às 17 horas do dia 4, iniciada a apuração, todos nós deixamos de ser chapa 1 ou chapa 2 de Comissão Eleitoral e voltamos a ser simplesmente servidores do Poder Judiciário. Colegas de trabalho, né, Zé? Colega de trabalho. Como você vai de respeitar o seu colega e amanhã você vai trabalhar com esse mesmo colega. Reflita no que vocês estão dizendo, fazendo e praticando. Muito bem. E Zé Carlos, só dialogando agora com a categoria pode estar se perguntando, mas por que uma eleição precisou ser refeita? É necessário, nesse momento, a gente relembrar que o processo eleitoral anterior, né, ele foi concluído, foi dado vitória a uma chapa, o processo se encerrou, mas um grupo de servidores ingressou com uma ação na justiça, questionando várias coisas. De todas as coisas que foram questionadas, um argumento levantado foi levado a efeito pelo Poder Judiciário, que foi com relação a cotas de mulheres. O que é que acontece? Na última eleição, uma das chapas concorrentes apresentou, o estatuto exige a presença de 30% no mínimo de mulheres nas chapas, e uma chapa apresentou 5 mulheres e outra o número correto. As 5 mulheres representavam 27,77% de cumprimento da cota. E ficou faltando um pedacinho para cumprir a cota. Naquele momento, o que é que a Comissão Eleitoral entendeu? Naquele momento, interpretando a norma do Estatuto, a Comissão Eleitoral havia entendido que, na cota de mulheres, quando houvesse frações, como o Estatuto era silente, utilizava-se a tradição do movimento sindical. Qual era? Qualquer cota acima de 0,5 de 1, considera mais um. Abaixo de 0,5 de 1, considera-se cumprida a cota. Foi o que aplicou de interpretação à Comissão Eleitoral. Então, naquele momento, a Comissão Eleitoral foi questionada na Justiça e o Poder Judiciário entendeu
que não poderia ser assim a interpretação, teria que ser para jogar para cima, seja qual for a fração, né? Então, nesse sentido, determinou a realização de uma nova eleição que nós estamos cumprindo fielmente, porque estamos resignados. A comissão eleitoral atual eleita, né, se resigna com a decisão da comissão eleitoral do Poder Judiciário, que deve ser respeitada e está sendo respeitado por esta comissão, tá? Que foi eleita para esse novo pleito. Então, o que a gente queria dizer para vocês é que, desta vez, utilizaremos a interpretação que o Poder Judiciário mandou dar, né? Todas as chapas possuem o número de mulheres necessário. Cada chapa, com 7 mulheres, representa um valor de presença feminina que está de acordo com o Estatuto. Por isso que essas 2 chapas foram homologadas no dia 4 de junho, aliás, desse mês, para poder participar, aliás, no dia 24 deste mês, para poder participar do processo eleitoral que acontecerá no dia 4. E eu queria dizer para vocês como funciona o processo eleitoral, Alexandre. Eu nunca votei, eu sou servidor novo. Primeiro, só vota quem é filiado ao sindicato, tá, pessoal? É feita uma listagem pela comissão eleitoral, que vai até o local de trabalho com cada mesário. Essa listagem tem o nome lá dos eleitores que são aptos a votar. E tem também na listagem aqueles eleitores que são inaptos. Quais são os eleitores que são inaptos? O Estatuto, Zé Carlos vai esclarecer para a gente, mas o Estatuto estabelece algumas condições para você ser eleitor, tá? Depois eu vou pedir para Zé dizer para a gente quais são as condições para o sujeito ser um eleitor, Zé Carlos. Você pode nos ajudar aí? Aproveitando também, eu vou falar sobre as urnas. Mas o Estatuto é bem claro que todo sindicalizado que tenha sua inscrição de filiação deferida, ele pode votar. Só pode ser votado aqueles que tenham, no mínimo, 6 meses de filiação. O Estatuto diz que temos um prazo para definir a lista de votantes e entregar as chapas concorrentes. Isso foi feito dia 10. E apareceu nessa listagem algumas pessoas, alguns sindicalizados inaptos. O que aconteceu? Essas pessoas, a partir do dia 11, nós divulgamos a listagem dia 10, entregamos sobre o protocolo, as chapas, e dia 11 começaram essas pessoas a procurar a tesouraria do sindicato e fazer os pagamentos em atraso. Alguns que estavam em atraso foram enviados direto para a Folha, e a Folha acolheu esse desconto. Essas pessoas, então, a partir deste momento, passaram a ser aptas, mas na listagem oficial que vai nas urnas, ela está combinada. Como vai proceder esse voto? A pessoa vai votar em separado, certo? Ao lado do nome dela, na folha de votação, vai estar VS, voto separado. E quando essa urna chegar para a apuração, nós vamos de imediato consultar o sistema do sindicato e lá vai aparecer que essa pessoa que votou em separado tinha direito, estava apta a votar. Então, nós vamos tirar do envelope esse coisa e colocar na urna sem saber em quem essa pessoa votou. As urnas serão lacradas na sede do sindicato. As chaves que abrem essas urnas vão ficar retidas do sindicato, em posse da comissão eleitoral. Esse lacre vai se dar na presença de representantes das 2 chapas e dos membros da comissão eleitoral. Não será admitido de forma alguma, na hora de tirar o lacre no local de votação, que qualquer pessoa meta a mão
abra a urna e meta a mão dentro da urna. Até que não vai abrir, porque as chaves estão retidas na sede do Cine Justiça. Então, para evitar transtorno para o presidente da sessão e os mesários, os fiscais vão apenas e somente fiscalizar o voto. Ok? Espero que tenha esclarecido. Muito bem, Zé Carlos. Então, pessoal, como disse Zé Carlos, nós elaboramos já, conforme determinação do Estatuto, a nossa listagem de votantes, tá? Lá na listagem de votantes foi entregado uma cópia para cada chapa concorrente. Nós temos 2 chapas concorrendo a esse pleito. Lá tem o nome de quem está apto e de quem está inapto para votar. Lembrando, quem estiver inapto para votar e chegar no dia da eleição e disser, não era para eu estar aqui na lista de inapto, eu não aceito que eu não vote. Você vai exigir para o mesário que vote o voto em separado. Lembre disso. Você vai pedir para o mesário para votar. Olha, meu nome está como inapto, mas eu entendo que a minha condição é de apto e a comissão eleitoral vai provar isso na hora da apuração do voto. Aí você vai votar em separado. No dia da apuração do voto, na hora da apuração do voto, esse voto em separado vai ser analisada a situação do eleitor, como disse Zé Carlos. Tá? Se tiver apto, a gente joga o voto na urna e vai ser computado. Se não tiver apto, nós vamos dispensar esse voto, rasgando e inutilizando ele. Tá? Então, tudo controlado pela própria comissão eleitoral, observando o estatuto, observando tudo direitinho. Eu queria também dizer, viu, Zé, que nós, da comissão eleitoral, autorizamos a secretaria do sindicato a enviar para a folha para desconto em folha dos servidores os valores que estavam em débito com o sindicato até R$200, tá, pessoal? Então, foi uma decisão da comissão eleitoral que valores até R$200 fossem jogados em folha, tá? Então, se você encontrou na sua folha deste mês, eu fui receber esse mês, eu vi na minha folha que tinha lá um desconto do sindicato. Foi a comissão eleitoral que determinou que até R$200 fosse descontado em folha para que esses devedores de pequena monta do sindicato não fossem atingidos por problemas administrativos da passagem de um mês para o outro, que sempre fica. A pessoa fica lá, uma dívidazinha de um pedacinho de uma contribuição, que já está autorizado o desconto em folha. Houve uma mudança no valor da contribuição em razão do aumento. Aí um pedacinho não foi cobrado. A gente pediu para cobrar, já que já havia autorização prévia de desconto em folha desses valores, tá, pessoal? Então, se vocês encontrarem esses valores descontados aí, foi a comissão eleitoral, pode entrar em contato com a secretaria do sindicato, tirar sua dúvida, ver lá se a dívida que foi cobrada lá no desconto em folha é realmente uma dívida ou se não é. Aí vocês discutem isso com a secretaria do sindicato, tá? Dizer para vocês que pela decisão judicial que mandou fazer o acórdão judicial que mandou fazer esta eleição, algumas coisas são fundamentais a gente explicar. Primeiro, o acórdão determinou que a direção do sindicato, que estava até a data que o acórdão saiu e transitou em julgado, até esse momento, aliás, não transitou em julgado ainda, mas que saiu e não tem efeito suspensivo, nesse momento, toda a direção do sindicato tinha que ser mantida no sindicato até a posse dos eleitos nestas eleições extraordinárias, tá? É assim que diz o acórdão, tá? Inclusive, o acórdão faz referência ao artigo 102 do Estatuto, meu amigo Zé Carlos, que diz o que para a gente? O Estatuto 102. O artigo 102 do Estatuto. Ele diz que a posse dos eleitos nas eleições do sindicato se dará no primeiro dia útil do ano subsequente. E que até lá, a partir da proclamação do resultado pela comissão eleitoral que se dá no dia da apuração dos votos,
Na proclamação do resultado, a partir daí, é formada uma comissão de transição, com membros da atual direção e com membros da chapa eleita. Tá? Tem a proporcionalidade estabelecida pelo Estatuto num dos artigos do Estatuto. Mas no artigo 102, ele manda a comissão eleitoral dar posse aos eleitos no primeiro dia útil, no primeiro dia útil para o Poder Judiciário, tá? Do ano subsequente. Então, lembrem, nós temos sempre aqui um recesso judiciário, que vai geralmente até o dia 6, e como o dia 6 é feriado em Natal, em Natal ele joga para o dia 7. Ou, às vezes, vai até para o dia 9, quando cai no fim de semana. Então, a comissão eleitoral, pelo cumprimento do artigo 102 do Estatuto, vai dar posse aos eleitos deste pleito eleitoral lá em janeiro, tá? Lá em janeiro, para o mandato de 3 anos, como manda o Estatuto, tá? Para o mandato de 3 anos. Então, surge uma dúvida, Zé. Esse mandato é tampão ou não é tampão? Diga aí, meu amigo. O acordo foi bem claro e diz que o pleito é para início de 27 a 29. Então, não existe mandato tampão. Porque se assim fosse, a gente faria uma eleição agora, dia 4 de setembro. Em novembro, a gente teria, por força estatutária, ter um pleito para o triênio 27 e 29. Então, o desembargador, no seu acordo, deixou bem claro que se cumprisse o artigo 102. Então, não é uma eleição para mandar tampão. Ok? Aproveitando, Alexandre, eu vou logo falar aqui sobre fiscais para você depois falar da ajuda financeira. Ok? Fiscais. A Comissão Eleitoral não vai financiar a ida à hospedagem de fiscais. O Estatuto não contempla, certo? Logo mais estaremos divulgando nas redes a decisão de não ajuda. Foi questionada, eu tinha quem vai falar sobre isso, ajuda financeira, eu vou falar dos fiscais. As urnas sairão daqui no horário previsto. Se na hora da saída dessa urna, os fiscais da chapa 1, da chapa 2 não estiverem daqui para acompanhar, o presidente da sessão levará a urna. E não vai ser admitido questionamento porque não foi acompanhado de fiscais. A responsabilidade de que o fiscal está no horário de saída das urnas é exclusivo, repito pela terceira vez, exclusivo das chapas concorrentes. Certo? Tem presidente de sessão que vão sair no dia 3. E tem outros que vão sair no dia 4, a partir das 5 horas da manhã. O que vai acontecer? No dia 3, a Comissão Eleitoral estará aqui para liberar essas urnas. No dia 4, às 4 horas da manhã, tanto eu como o Alexandre vamos vir para o sindicato, que a partir de 5 horas da manhã, ou 4h30 da manhã, essas urnas já vão para os seus destinos. Os fiscais, nesse horário, já tem que vir para o sindicato. Outra coisa, os presidentes das mesas coletoras de votos não vão passar na casa de nenhum fiscal, porque é desvio de rota. A rota será sindicato, local de votação. Local de votação, sindicato. Certo? Obedecendo estritamente o Estatuto e o acordo. Espero que tenha esclarecido para as chapas o que vai ser feito em relação aos fiscais. Em cada cargo do presidente das sessões, tem 2 vagas, uma para a chapa 1 e uma para a chapa 2. Ok? Esclarecido. Espero que vocês cumpram rigorosamente esse horário.
Muito bem, Zé Carlos. E eu queria dizer o seguinte, pessoal, a responsabilidade também do financiamento da campanha eleitoral nestas eleições é exclusivamente das chapas, tá, pessoal? Queria dizer isso porque na eleição anterior houve financiamento para que as chapas fizessem suas campanhas eleitorais. Houve o financiamento de campanha por parte da comissão eleitoral. Mas só foi possível isso na eleição anterior porque a comissão eleitoral fez uma assembleia, chamou as chapas para participar da assembleia, elas participaram, né? E nesta assembleia, as chapas, em comum acordo, né, chegaram à conclusão de que elas necessitariam e pediram à comissão eleitoral o financiamento de campanha. E naquele momento nós liberamos, tá? Mas neste ano nós fizemos outra assembleia onde tratamos de várias coisas, dentre elas que os mesários dessas eleições poderiam ser pessoas de fora das eleições e que eles seriam remunerados, tá? Tudo isso para poder garantir a estrutura necessária para que a eleição aconteça. Lembrando, pessoal, a eleição do Síndico de Justiça Rio Grande do Norte é uma eleição de uma estrutura monstruosa, tá? Nós temos que ter, por exemplo, 2 mesários para cada urna. Tem urna que é itinerante, que roda tem urna que roda 4 cidades no interior, para você ter uma ideia. Né? Então, é uma estrutura gigantesca. A gente tem que ter 2 mesários em cada urna. Nós temos até agora 33 urnas, né, Zé? 33 urnas. Então, veja aí, só aí são 66 pessoas, né, que precisam trabalhar nas eleições. E como nós estamos na véspera de um feriadão, muita gente vai viajar. E como muita gente vai viajar, pouca gente disponível da categoria para ajudar a comissão eleitoral. Nós não teríamos condições de fazer as eleições. Então, fizemos uma assembleia, explicamos isso para a categoria autorizou a comissão eleitoral a chamar como mesário pessoas, inclusive de fora da categoria e com remuneração. Tá? Então, a comissão eleitoral está remunerando todos os mesários, está remunerando o presidente de mesa, o mesário secretário, quem vai levar a urna até o local. Já temos, né? Tem um membro da comissão eleitoral responsável por toda essa estrutura, que é a nossa companheira Meirivânia, né? Muito diligente, muito responsável, tá? Que está fazendo um trabalho muito importante, não deixou nenhuma região descoberta, não deixou nenhuma urna descoberta, já tem todos os nomes que vão trabalhar nas eleições. E nós, da Comissão Eleitoral, já estamos com toda a estrutura praticamente pronta para fazer as eleições, tá, pessoal? E queria dizer para vocês que a negativa, então, para financiar as campanhas eleitorais, que não é a obrigação da Comissão Eleitoral, estatutariamente, né, se deu exatamente por quê? Porque naquela Assembleia ficou acordado que depois da homologação das chapas, a Comissão Eleitoral iria chamar as chapas para uma reunião para saber se existia acordo entre elas para o financiamento de campanha. Como nós não tivemos acordo, fizemos a reunião, temos aqui a ata assinada, a presença dos membros assinada aqui, né? Como não houve acordo entre as chapas, a Comissão Eleitoral esse ano, né, deu uma decisão a um pedido de um membro de uma chapa negando o financiamento de campanhas eleitorais, tá, pessoal? Toda a fundamentação dessa decisão da Comissão Eleitoral foi feita pelo nosso relator desse processo aqui, administrativo eleitoral, tá? Que foi o nosso companheiro Zé Carlos Oliveira, que tem muita experiência, conhece muito o estatuto. Então, o Zé fez toda a fundamentação, apresentou essa decisão na reunião para os membros das chapas. Então, tudo está esclarecido. As chapas são responsáveis pelo financiamento da sua campanha. O que é que a Comissão Eleitoral está garantindo para as chapas? O uso da estrutura de comunicação do sindicato, o uso da estrutura física da sede do sindicato. Isso está sendo garantido para todas as chapas. Inclusive, sobre o uso da estrutura de comunicação, a comissão está recebendo alguns questionamentos da base. Por que tem propaganda de uma chapa e não tem na outra nos canais de comunicação oficial do sindicato? Foi feita uma reunião com as chapas, onde as regras para se encaminhar material para publicação foi dada a todas elas. Então, até às 16 horas, a gente está dando até tolerância, viu, gente? Até às 16 horas,
no dia anterior, as chapas têm que mandar o material para a comissão eleitoral, para que a comissão eleitoral possa providenciar que esse material saia nos canais de comunicação. A chapa que não encaminhar até aquele horário, e a gente está dando ainda tolerância, de mais ou menos meia hora, 1 hora, tá? Para ver se ainda chega material. E até agora, os materiais que vêm chegando, a gente está publicando, os que vêm no formato que foi anunciado pela comissão eleitoral nas regras dela, tá? Então, esse material que está chegando, a gente está publicando, mas quando uma chapa manda e outra não manda, a gente não tem o que fazer, porque isso aí é uma questão de cada chapa se organizar para usar a estrutura. Então, a comissão eleitoral está dando as condições para que as chapas usem a estrutura de comunicação, tá, pessoal? Todos os canais de comunicação, gratuitamente, obviamente, tudo gratuitamente. Só basta as chapas mandarem para a comissão eleitoral esse material no horário determinado, previamente acordado entre comissão e chapas. Tá bom, pessoal? Então, da minha parte, Zé, esse era o último assunto que eu tinha para tratar. Vou passar a palavra para você, suas considerações finais. Caro sindicalizado, cara sindicalizada, chegou o momento ímpar. Vocês têm a oportunidade de analisar o que a chapa 1, chapa 2, chapa 2, chapa 1 tem de proposta para a categoria. Exerça seu direito de escolha. É salutar você votar. Não deixe de votar porque você está delegando a quem vota decidir por você. Você é quem tem que decidir o seu voto. Você é quem tem que escolher quem quer à frente do sindicato no triênio 27-29. Espero que no dia 4 seja uma festa e não uma batalha entre colegas. Assim eu me despeço de vocês nessa live, desejando sucesso a todos. Muito bem, faço minhas as palavras do nosso decano aí da Comissão Eleitoral, nosso amigo José Carlos Oliveira. Agradeço a todos os membros da Comissão Eleitoral, José Carlos, Meirivânia, o nosso amigo Castelo de Apudi, o nosso amigo Francisco Tibério Neto, que todos fazem parte aqui da Comissão Eleitoral e todos estão trabalhando como nunca para que o pleito eleitoral aconteça da melhor forma possível para todos vocês. Então, até lá, pessoal, até o dia 4, que o dia 4 seja a festa da nossa democracia, que o dia 4 seja um momento de festa, como disse o nosso amigo Zé Carlos, porque a categoria, mais uma vez, está escolhendo os seus próprios rumos, a partir da escolha dos seus representantes. Tá, pessoal? Então, quem decide, quem vai nos representar, somos nós. Então, cabe a vocês todos, vocês todas, participarem do pleito eleitoral no dia 4 de setembro. Lembrando, as eleições funcionam das 8 às 17 horas, tá? Urnas itinerantes é que terão horários diferenciados, tá? Porque a urna só passa naquele local, fica um tempo, colhe os votos e vai embora, tá? Mas as urnas fixas ficarão das 8 às 17 horas abertas para que vocês possam votar. Aqui em Natal, pessoal, vai ter urna no Fórum Central, vai ter urna no Fórum Fazendário, vai ter urna na sede do sindicato. Ah, eu sou aposentado, não sei onde eu vou votar. Venha para a sede do sindicato, a sede da sua entidade. Aqui vai ter uma urna ali esperando. Tá? Ah, eu sou de outra cidade, estou aproveitando o feriadão e estou em Natal. Procura a urna na sede do sindicato. Essa urna vai estar disponível justamente para esses casos. Tá bom, pessoal? Valeu. Mas lembrando que você pode votar em qualquer urna, tá? Qualquer urna, desde que você seja um eleitor apto e esteja com sua carteira de identificação. Valeu, pessoal. Até a próxima.